Tibério Montevago era um milionário solitário que fugia do Natal. Todo ano, na noite de 24 de dezembro, ele se escondia em um hotel para procurar um refúgio para suas memórias. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Eulália Figueiroa, uma camareira grávida, bateu à porta do quarto dele. E poucos minutos depois, o que deveria ser apenas mais uma noite vazia se transformou na noite que mudou a vida dos dois para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Tibério Montevago tinha 47 anos e havia aprendido a fugir do Natal. Não por birra, não por orgulho, simplesmente porque aquela data doía demais. Fazia 6 anos que ele perdera a esposa, e desde então, todo 24 de dezembro, ele escolhia o mesmo destino. Um hotel próximo à Avenida Paulista, onde ninguém conhecia sua história e ninguém perguntava nada. Naquela véspera de Natal, ele entrou no saguão com a mesma postura de sempre. Terno discreto, mala pequena, olhar distante. A recepcionista sorriu e entregou a chave sem comentários. Ele agradeceu com educação e seguiu para o elevador. São Paulo estava mais silenciosa do que de costume. As ruas iluminadas, o movimento reduzido, tudo parecia conspirar para que ele se sentisse ainda mais sozinho. Mas era exatamente isso que ele queria. Solidão controlada, dor administrada, sem surpresas. O quarto era impessoal. Cama arrumada, cortinas cinzas, vista para prédios comerciais. Perfeito. Tibério deixou a mala sobre a poltrona e caminhou até a janela. Lá embaixo, algumas pessoas caminhavam apressadas, carregando sacolas coloridas. Ele desviou o olhar. Não queria pensar em presentes, em famílias reunidas, em mesas fartas. Queria apenas atravessar aquele dia como se fosse um dia qualquer. Mas então, alguém bateu na porta. Tibério não havia pedido nada. Abriu devagar e encontrou uma mulher grávida, uniformizada, sorrindo com naturalidade. Boa tarde. Vim fazer a limpeza final do quarto. O senhor se importa? Ele hesitou por um segundo. Estava prestes a dizer que não era necessário, mas algo naquela mulher o fez parar. Talvez fosse o sorriso genuíno. Talvez fosse a barriga grande que ela carregava com uma leveza inesperada. Pode entrar, disse ele afastando-se. Ela entrou empurrando um carrinho organizado, cumprimentou novamente e começou a trabalhar. Tibério sentou-se na poltrona tentando ignorar a presença dela, mas era impossível. Ela se movia com eficiência, trocava toalhas, ajeitava almofadas e, ao mesmo tempo, cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia. Desculpa a curiosidade, disse ela de repente, sem parar o que fazia. O senhor está passando o Natal aqui no hotel? Tibério não esperava conversa. Normalmente, as camareiras entravam e saíam em silêncio, mas aquela mulher parecia diferente. Ela não estava sendo invasiva, era apenas espontânea. Sim, respondeu ele, sem saber se deveria continuar. Entendo. Ela sorriu de novo, ajeitando o controle remoto sobre a mesa. Eu também vou passar aqui. Trabalhando, claro, mas não me importo. Prefiro estar ocupada. Havia algo na forma como ela falava que intrigava Tibério. Não era amargura, era apenas aceitação. Como se ela tivesse feito as pazes com a própria realidade. E o bebê? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Não vai ser cansativo? Ela deu uma risada baixa, apoiando discretamente a mão na lombar. Vai, mas eu aguento, já estou acostumada. E olha, ele está quietinho hoje. Acho que resolveu me dar uma trégua. Tibério observou enquanto ela terminava de arrumar as toalhas no banheiro. Havia algo impressionante naquela mulher. Ela estava grávida, trabalhando na véspera de Natal. E ainda assim não havia um traço de autopiedade em sua voz. Como você se chama? Perguntou ele quase sem pensar. Eulália Figueiroa. Tibério Montevago. Ela parou por um instante olhando para ele com curiosidade. Montevago? Esse sobrenome é bonito. Parece nome de filme antigo. Ele quase sorriu.
quase. E o seu parece nome de avó, disse ele sem maldade. Eulália riu alto dessa vez, balançando a cabeça. É mesmo, minha mãe adorava nomes antigos. Disse que eu ia agradecer quando crescesse. Ainda estou esperando. Tibério sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Fazia tanto tempo que ele não conversava de verdade com alguém. Não sobre coisas importantes, mas sobre coisas simples, coisas humanas. E, de alguma forma, aquela troca breve de palavras com uma camareira grávida estava mexendo com ele. Eulália terminou o trabalho, guardou os produtos no carrinho e se virou para ele. Pronto, qualquer coisa é só ligar na recepção. E Feliz Natal, Sr. Montevago. Feliz Natal, respondeu ele, observando enquanto ela saía. Quando a porta se fechou, Tibério ficou parado no meio do quarto, olhando para o espaço vazio que ela havia deixado. Pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu algo diferente. Não era alívio, não era paz, era curiosidade. E isso o assustava, porque ele não vinha para aquele hotel para sentir nada. Vinha para esquecer. Mas agora, sem entender direito o porquê, ele queria saber mais sobre aquela mulher, sobre o bebê, sobre a história que ela carregava junto com aquela barriga. Eulália empurrou o carrinho pelo corredor iluminado, respirando fundo enquanto sentia o peso da barriga puxar para baixo. Faltavam poucos dias para o bebê nascer, e ela sabia disso, mas precisava trabalhar, precisava do dinheiro e, sinceramente, preferia estar ocupada do que sozinha em casa, pensando no pai da criança que nunca mais deu as caras. Ela parou em frente ao próximo quarto, bateu na porta e esperou. Ninguém respondeu. Abriu devagar e encontrou o ambiente vazio. Suspirou aliviada. Às vezes, era mais fácil trabalhar sem ninguém observando. Entrou, ligou o aspirador e começou a rotina de sempre. Mas seus pensamentos voltaram para o homem do quarto anterior, Tibério Montevago. Ele era diferente. Educado, mas distante. Não era grosseiro como alguns hóspedes que ela atendia. Ele apenas parecia ausente, como se estivesse ali de corpo, mas a mente estivesse em outro lugar. Eulália conhecia bem esse olhar. Era o olhar de quem carregava alguma coisa pesada por dentro. Terminou a limpeza e seguiu para o próximo andar. No corredor, encontrou Almerinda, a governanta mais antiga do hotel. Ela era uma mulher de 66 anos, cabelos grisalhos presos num coque perfeito, olhos atentos a tudo. Eulália, você está bem? Perguntou Almerinda, observando a forma como ela segurava a lombar. Estou, dona Almerinda, só um pouco cansada, mas nada demais. Almerinda apertou os lábios preocupada. Você deveria ter pedido dispensa, está quase na hora do bebê nascer. Eu sei. Mas preciso do dinheiro. E enquanto eu conseguir trabalhar, vou trabalhar. Almerinda balançou a cabeça, mas não insistiu. Ela conhecia Eulália havia meses e sabia que a moça era teimosa. Teimosa e corajosa. Trabalhava com dignidade, nunca reclamava, nunca pedia favores. Mas Almerinda também sabia que aquilo tinha um limite. Só não exagera, está bem? Se sentir qualquer coisa, me avisa. Pode deixar. Eulália seguiu pelo corredor, mas antes que chegasse ao próximo quarto, ouviu uma voz firme vindo do fundo. Figueiroa! Ela se virou e viu Zilma Norbert, a gerente-geral do hotel, caminhando em sua direção com passos rápidos e expressão séria. Zilma era uma mulher de 58 anos, magra, elegante e conhecida por ser extremamente rígida. Nada passava despercebido por ela, e nada a fazia mudar de ideia. Sim, dona Zilma, você está atrasada. O quarto 312 ainda não foi limpo. Eulália respirou fundo, controlando a irritação. Estou indo agora. Tive que refazer o 306, porque o hóspede pediu toalhas extras. Zilma cruzou os braços. Isso não é desculpa. O hotel está cheio. Não podemos atrasar. Se não der conta, me avisa que eu coloco outra pessoa no seu lugar. As palavras foram duras, mas Eulália não se abalou. Ela sabia que Zilma não estava sendo cruel. Ela apenas era Zilma,
Uma mulher que vivia para manter o hotel funcionando perfeitamente, não importava o custo. Vou dar conta, pode deixar, respondeu Eulália, mantendo a voz calma. Zilma a encarou por mais alguns segundos, como se estivesse avaliando se aquilo era verdade. Então, deu meia volta e seguiu pelo corredor. Eulália soltou o ar devagar, ajeitou o carrinho e continuou. Mais tarde, quando entrou no quarto 312, encontrou um casal brigando. A mulher gritava, o homem respondia no mesmo tom. Eulália ficou parada na porta, sem saber se devia entrar ou sair. Desculpa, disse ela baixinho, volto mais tarde. Mas o homem a ignorou completamente e continuou discutindo. Eulália fechou a porta devagar e voltou para o corredor. Aquele tipo de situação a deixava desconfortável, não por medo, mas porque ela odiava ver pessoas desperdiçando tempo com brigas. A vida já era difícil demais para isso. Desceu até a copa, pegou uma garrafa de água e sentou-se por alguns minutos. A barriga pesava, as pernas doíam, e ela sabia que ainda faltavam horas até o fim do turno, mas não podia parar, não agora. Foi então que Gaudêncio Pires, o supervisor noturno, entrou na copa. Ele era um homem de 51 anos, calvo, de óculos redondos, sempre com uma expressão cansada no rosto. Eulália, você está bem? Perguntou ele, servindo-se de café. Estou sim, só descansando um pouco. Gaudêncio a olhou com certa preocupação, mas não disse nada. Ele nunca dizia muito. Era um homem que evitava conflitos, que fazia seu trabalho em silêncio e ia embora. Eulália sabia que ele não era ruim, apenas tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de confrontar Zilma, medo de tudo. Se precisar de ajuda, me avisa, disse ele antes de sair. Eulália agradeceu com um aceno e ficou ali mais alguns minutos. Então levantou-se, ajeitou o uniforme e voltou para os andares. Ainda havia muito trabalho pela frente, e ela não ia desistir, porque desistir nunca foi uma opção. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor do 6º andar, Eulália ouviu um comentário vindo de trás. Era um hóspede, um homem de meia idade, terno caro, sorriso inconveniente. Trabalhando nesse estado? Corajosa, hein? Ela parou, virou-se e o encarou com calma. Corajosa não, responsável. O homem deu uma risada curta, como se achasse graça. Sei, mas cuidado para não ter esse bebê aqui no corredor. Ia dar trabalho para a gerência. Eulália sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. O senhor não precisa se preocupar com isso. Eu sei o que estou fazendo. E antes que ele pudesse responder, ela seguiu em frente, empurrando o carrinho com determinação. Não ia dar a ele o prazer de vê-la abalada. Tinha aprendido ao longo dos anos que algumas pessoas simplesmente gostavam de diminuir os outros. E a melhor resposta era seguir em frente. Entrou no próximo quarto e começou a trabalhar. Enquanto trocava os lençóis, pensou no bebê. Pensou em como seria a vida dali para frente. Sozinha, com uma criança, trabalhando o quanto pudesse para garantir o básico. Não era o futuro que ela havia sonhado, mas era o futuro que ela tinha, e ia fazer dar certo. Terminou a limpeza e voltou para o corredor. Dessa vez, encontrou Almerinda organizando toalhas em um carrinho próximo. Eulália, posso te fazer uma pergunta? Disse a governanta, sem tirar os olhos do trabalho. Claro. Por que você não pediu licença? Faltam poucos dias para o bebê nascer. Ninguém ia te julgar. Eulália suspirou, apoiando a mão na barriga. Porque eu preciso do dinheiro, dona Almerinda. E porque, se eu ficar parada em casa, vou ficar pensando em tudo que deu errado. Prefiro estar aqui, ocupada. Almerinda parou o que estava fazendo e olhou para ela com atenção. Você é forte, menina, mais forte do que deveria precisar ser. Eulália sorriu, mas era um sorriso cansado. A gente faz o que precisa, né? Não adianta reclamar. Almerinda concordou em silêncio e voltou ao trabalho. Mas seus olhos continuavam atentos. Ela sabia que Eulália estava no limite e sabia também que Zilma não ia facilitar nada.
Mais tarde, Eulália estava no corredor do 5º andar quando viu Tibério Montevago saindo do quarto. Ele vestia uma camisa social clara, calça escura, e parecia estar indo para algum lugar. Os olhos dele se cruzaram por um instante. "Boa tarde", disse Eulália com naturalidade. "Boa tarde", respondeu ele, parando por um momento. Houve um silêncio breve, mas não era desconfortável, era apenas silêncio. "Vai sair?", perguntou ela, sem saber direito por que estava perguntando. "Vou. Preciso resolver algumas coisas." Eulália concordou, mas então algo nela a fez continuar. "O senhor não tem família aqui em São Paulo?" Tibério hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta não era. Não tenho mais." A forma como ele disse aquilo fez Eulália perceber que havia uma história ali, uma história doída. Ela não insistiu. "Entendo. Bom, se precisar de alguma coisa é só avisar." Ele a olhou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando entender por que aquela mulher era tão gentil. Não era uma gentileza forçada, era genuína. E isso o incomodava, porque ele não estava acostumado com isso. "Obrigado", disse ele finalmente, e então seguiu para o elevador. Eulália ficou parada no corredor, observando enquanto ele desaparecia. Havia algo naquele homem que a intrigava. Não era atração física, era outra coisa. Talvez fosse a tristeza que ele carregava. Talvez fosse o fato de que ele parecia tão sozinho quanto ela. Balançou a cabeça, afastando os pensamentos, e voltou ao trabalho. Não tinha tempo para ficar pensando em hóspedes. Tinha contas para pagar, um bebê para criar e uma vida para tocar. Mas mesmo assim, a imagem daquele homem ficou na cabeça dela pelo resto do dia. Enquanto isso, no térreo do hotel, Zilma Norbert caminhava pelo saguão com um tablet na mão, verificando cada detalhe. O Natal era uma data importante. O hotel precisava estar impecável. Qualquer deslize seria inadmissível. Ela parou em frente à recepção e chamou a atenção de uma das atendentes. "O quarto 403 ainda não foi limpo?" "Já foi, dona Zilma." A Eulália acabou de terminar. Zilma fez uma anotação mental. Eulália estava cumprindo o trabalho, mas ela sabia que a moça estava no limite, e isso a deixava dividida. Por um lado, admirava a determinação. Por outro, temia que aquilo virasse um problema, porque problemas, no hotel de Zilma Norbert, não eram tolerados. Zilma Norbert subia as escadas com passos firmes, ignorando o elevador como fazia todas as manhãs. Dizia que era exercício, mas a verdade era que ela gostava de ver tudo com os próprios olhos. Cada andar, cada corredor, cada detalhe que pudesse estar fora do lugar. O hotel era o reflexo do trabalho dela, e ela não permitia falhas. No 4º andar, encontrou Almerinda supervisionando 2 camareiras mais jovens. Zilma parou ao lado dela, observando em silêncio. "Tudo certo por aqui?" perguntou, sem tirar os olhos das funcionárias. "Tudo", respondeu Almerinda, mantendo o tom neutro. Zilma olhou ao redor, conferindo mentalmente cada ponto. Então seu olhar parou em Eulália, que saía de um dos quartos carregando uma pilha de toalhas sujas. "Ela ainda está trabalhando?" perguntou Zilma, baixando a voz. "Está. E está dando conta?" Zilma cruzou os braços pensativa. "Não sei se isso é coragem ou teimosia." Almerinda virou o rosto lentamente na direção da gerente. "Às vezes as duas coisas são a mesma coisa." Zilma não respondeu. Continuou observando Eulália, que agora organizava o carrinho com movimentos precisos, mesmo com a barriga enorme, dificultando cada gesto. Havia algo naquela moça que incomodava Zilma. Não era incompetência, era o oposto. Era a capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia estar contra ela. E isso lembrava Zilma de si mesma, de um tempo que ela preferia esquecer. "Qualquer problema você me avisa", disse Zilma, dando meia volta. Almerinda ficou parada, observando a gerente descer as escadas. Ela conhecia Zilma havia anos.
Sabia que por baixo daquela rigidez toda havia uma mulher que já tinha sofrido. Uma mulher que criou um filho sozinha, que perdeu empregos por ser considerada fraca demais, que teve que endurecer para sobreviver. Almerinda entendia, mas também entendia que, às vezes, endurecer demais significava perder a humanidade. E ela não ia deixar isso acontecer com Eulália. No 5º andar, Eulália entrou em mais um quarto. Estava vazio, como a maioria naquela hora do dia. Ela trabalhou em silêncio, trocando lençóis, limpando superfícies, ajeitando almofadas. Mas a cada movimento sentia o cansaço aumentar. A lombar doía, as pernas pesavam. E o bebê, que antes estava quieto, agora começava a se mexer com força. Ela parou por um instante, apoiando a mão na barriga. Calma aí, pequeno. Ainda não é hora. Respirou fundo e continuou. Não podia parar, não agora. Ainda faltavam horas para o fim do turno e ela precisava de cada centavo daquele dia de trabalho. Mas então sentiu uma fisgada forte na lombar, tão forte que precisou se apoiar na cama. Fechou os olhos, esperando a dor passar. Demorou alguns segundos, mas passou. Eulália soltou o ar devagar, limpou o suor da testa e voltou ao trabalho. Não ia contar para ninguém. Não ia dar motivo para que a tirassem do turno. Terminou aquele quarto e seguiu para o próximo. No corredor, cruzou com Gaudêncio, que carregava uma caixa de suprimentos. Eulália, você está pálida, disse ele, parando ao lado dela. Estou bem, só cansada. Gaudêncio a olhou com desconfiança, mas não insistiu. Ele nunca insistia. Apenas balançou a cabeça e seguiu em frente. Eulália sabia que ele não era covarde. Ele só tinha medo de perder o emprego, medo de confrontar Zilma, medo de se envolver em problemas que não eram dele. Ela não o julgava. Cada um fazia o que podia para sobreviver. Tibério voltou ao hotel no fim da tarde, carregando apenas uma sacola pequena com alguns itens que havia comprado. Nada importante, apenas coisas para passar o tempo. Subiu para o quarto, deixou a sacola sobre a mesa e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo começava a acender suas luzes. O trânsito estava leve, as ruas quase vazias. Era estranho ver a cidade assim. Tibério estava acostumado com o caos, com o movimento constante. Mas naquele dia, tudo parecia suspenso. Ele tirou o paletó, sentou-se na poltrona e pegou o celular. Tinha algumas mensagens de trabalho, mas ignorou todas. Não queria pensar em negócios. Não naquele dia. Jogou o celular ao lado e ficou ali, em silêncio, olhando para o nada. Foi então que alguém bateu na porta. Tibério levantou-se, já esperando encontrar algum funcionário do hotel. Mas quando abriu, viu Eulália parada ali, com um sorriso cansado no rosto. Desculpa incomodar. Vim só trazer toalhas extras. A recepção disse que o senhor tinha pedido. Tibério ficou confuso por um segundo. Ele não tinha pedido nada. Mas antes que pudesse dizer isso, Eulália entrou, deixou as toalhas sobre a cama e se virou para sair. Espera, disse ele, sem saber direito por quê. Ela parou, olhando para ele com curiosidade. Sim? Tibério hesitou. Não sabia o que dizer, mas de alguma forma não queria que ela fosse embora tão rápido. Você está bem? Perguntou, sentindo-se idiota assim que as palavras saíram. Eulália deu uma risada baixa. Estou. Cansada, mas bem. Por quê? Não sei. Você parece cansada. Ela apoiou a mão na barriga, como fazia sempre que precisava de um segundo para pensar. Estou mesmo, mas falta pouco agora. Só mais algumas horas e eu posso ir para casa. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele, dando um passo à frente. Pode. Por que você está trabalhando assim? Quero dizer, você está grávida, prestes a ter o bebê. Não deveria estar descansando? Eulália sorriu, mas era um sorriso triste. Deveria, mas a vida não funciona assim. Eu preciso do dinheiro. E enquanto eu conseguir trabalhar, vou trabalhar. E o pai da criança? A pergunta saiu antes que Tibério pudesse pensar. Ele percebeu tarde demais que tinha sido invasivo. Mas Eulália não pareceu ofendida. Apenas suspirou.
O pai não está aqui. Nunca esteve. Tibério sentiu algo apertar dentro do peito. Não era pena, era raiva. Raiva de um homem que ele nem conhecia, mas que havia abandonado uma mulher grávida. Sinto muito, disse ele, sincero. Não precisa. Eu já fiz as pazes com isso. Não adianta ficar presa no que poderia ter sido. O que importa é o que é. Tibério a olhou com admiração. Havia uma força naquela mulher que ele não via em ninguém havia muito tempo. Uma força silenciosa, sem alarde, mas real. Você é impressionante, disse ele, quase sem perceber. Eulália riu, dessa vez com mais leveza. Impressionante? Eu? Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa. Não estou. Você é. Houve um silêncio. Não era desconfortável. Era apenas novo. E o senhor? Perguntou Eulália, cruzando os braços. Por que está passando o Natal aqui? Tibério desviou o olhar. Não gostava de falar sobre isso, mas de alguma forma sentia que podia confiar nela. Eu perdi minha esposa há alguns anos e desde então não consigo mais passar o Natal em casa. Dói demais. Eulália o olhou com compreensão. Não disse nada por alguns segundos. Apenas ficou ali, em silêncio, deixando que ele sentisse o que precisava sentir. Eu entendo, disse ela finalmente. Às vezes, fugir é a única forma de sobreviver. Tibério concordou, sentindo um alívio estranho. Ninguém nunca havia entendido aquilo antes. Todo mundo sempre dizia que ele precisava seguir em frente, superar, deixar para trás. Mas Eulália não disse nada disso. Ela apenas entendeu. Obrigado, disse ele com sinceridade. De nada. Eulália deu mais um sorriso e se virou para sair. Mas antes de abrir a porta parou e olhou para trás. Sabe, Sr. Montevago, às vezes a gente foge tanto que esquece que tem coisas que valem a pena ficar. E então saiu, deixando Tibério sozinho no quarto, com aquelas palavras girando na cabeça. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele começava a se perguntar se estava fugindo da dor ou fugindo da vida. As horas seguintes foram estranhas para Tibério. Ele tentou se distrair assistindo televisão, lendo e-mails, olhando pela janela, mas nada funcionava. Sua mente voltava sempre para Eulália, para a forma como ela falava, para o sorriso cansado, para a coragem silenciosa que ela carregava. Não era atração física, embora ele admitisse que ela era bonita. Era outra coisa, algo mais profundo, algo que ele não sentia havia muito tempo. Respeito, admiração e talvez o início de algo que ele nem conseguia nomear. Saiu do quarto e desceu até o lobby. Precisava caminhar, mover o corpo, fazer alguma coisa. O hotel estava silencioso. Poucas pessoas circulavam pelos corredores. A maioria dos hóspedes já havia saído para jantares de Natal ou estava trancada nos quartos. Tibério caminhou até o pequeno café que ficava no térreo e pediu um expresso. Sentou-se em uma das mesas próximas à janela e ficou observando a cidade lá fora. São Paulo nunca parava completamente, mas naquela noite parecia que até ela havia desacelerado. As luzes dos prédios piscavam devagar. Os carros passavam em ritmo tranquilo e o céu, normalmente coberto de nuvens, estava parcialmente limpo. Com licença, Tibério levantou o olhar e viu Eulália parada ao lado da mesa, segurando uma xícara de chá. "Posso sentar?" perguntou ela. "Claro." Ela se sentou devagar, apoiando a mão na lombar antes de se acomodar. Tibério percebeu o gesto e sentiu uma pontada de preocupação. "Você está sentindo dor?" Eulália deu de ombros. "Um pouco, mas é normal nessa fase. O bebê está pesando bastante. Você não deveria estar descansando?" "Deveria, mas meu turno ainda não acabou. E, sinceramente, se eu ficar parada, vou ficar pensando demais." Tibério entendeu. Ele também era assim. Trabalhar, mover-se, ocupar a mente. Tudo para não pensar no que doía. "Entendo", disse ele, tomando um gole do café. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. "Posso te fazer uma pergunta?"
disse Eulália finalmente. Pode. Por que você veio para cá? Quero dizer, você tem dinheiro. Poderia estar em qualquer lugar. Por que escolheu um hotel? Tibério suspirou, girando a xícara entre os dedos. Porque hotéis são impessoais. Ninguém pergunta nada. Ninguém espera nada de você. É o lugar perfeito para desaparecer por alguns dias. Eulália o olhou com curiosidade. E é isso que você quer? Desaparecer? Tibério hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Não sei. Acho que sim. Ou pelo menos era isso que eu queria. Era. Ele a olhou nos olhos. Não tenho mais tanta certeza. Eulália sorriu de leve, mas não disse nada. Apenas tomou um gole do chá e continuou olhando pela janela. E você? Perguntou Tibério. Por que continua trabalhando assim? Não é só pelo dinheiro, é? Eulália demorou para responder. Quando falou, sua voz estava mais baixa. É pelo dinheiro, sim, mas também é porque eu preciso me sentir útil. Preciso saber que estou fazendo alguma coisa, sabe? Se eu ficar parada, vou começar a pensar em tudo que deu errado, e eu não quero isso. Tibério entendeu perfeitamente, porque era exatamente assim que ele se sentia. Você é muito forte, disse ele com sinceridade. Eulália balançou a cabeça. Não sou forte, só estou fazendo o que precisa ser feito. Isso é força. Ela o olhou com atenção, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem sentado à sua frente. E pela primeira vez, Tibério sentiu que alguém realmente o via. Não como empresário, não como viúvo, não como alguém que precisava de pena, apenas como ele. Você também é forte, disse Eulália, devagar, mesmo que não perceba. Tibério não soube o que dizer. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo assim para ele. E vindo dela, aquelas palavras tinham um peso diferente. Eles ficaram ali, conversando por mais alguns minutos, sobre coisas simples. Sobre São Paulo, sobre o hotel, sobre como era estranho passar o Natal longe de casa. Quando Eulália finalmente se levantou para voltar ao trabalho, Tibério sentiu vontade de pedir que ela ficasse mais um pouco, mas não disse nada. Apenas a observou sair, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Eulália voltou ao sexto andar com o corpo pesado e a mente ainda presa na conversa com Tibério. Havia algo naquele homem que a tocava. Não era pena, era reconhecimento. Como se ela visse nele algo que também existia nela, a solidão disfarçada de força. Entrou no próximo quarto da lista e começou a trabalhar. Mas assim que se abaixou para pegar as toalhas sujas, sentiu uma fisgada forte na lombar. Tão forte que precisou se apoiar na cama. Respirou fundo, esperando passar. Demorou mais do que antes, mas passou. Eulália limpou o suor da testa e continuou. Não ia parar. Não agora. Mas meia hora depois, quando estava no corredor organizando o carrinho, sentiu outra fisgada. Dessa vez, mais intensa. Ela parou, fechou os olhos e segurou a borda do carrinho com força. O bebê se mexeu dentro dela e Eulália teve certeza de que algo estava mudando. Ainda não, sussurrou para si mesma. Só mais um pouco. Almerinda apareceu no corredor naquele momento, carregando uma pilha de toalhas. Quando viu Eulália apoiada no carrinho, parou imediatamente. Eulália, o que está acontecendo? Nada, dona Almerinda, só uma dor passageira. Almerinda largou as toalhas sobre uma mesa próxima e caminhou até ela. Isso não é dor passageira. Você está entrando em trabalho de parto. Não estou. Ainda faltam dias. Bebês não seguem calendário, menina. Você precisa ir para o hospital, agora. Eulália balançou a cabeça teimosa. Eu não posso. Ainda tenho 4 quartos para limpar. Se eu sair agora, a dona Zilma vai ficar furiosa. Almerinda segurou o braço dela com firmeza. Eulália, escuta aqui. Eu já vi isso acontecer antes. E se você não for agora, vai acabar tendo esse bebê aqui no corredor. E aí sim vai ser um problema. Mas antes que Eulália pudesse responder, outra contração veio. Dessa vez, tão forte que ela precisou se segurar em Almerinda para não cair.
A governanta a amparou com cuidado, olhando ao redor para ver se havia alguém por perto. "Gaudêncio!" gritou Almerinda, vendo o supervisor no fim do corredor. Ele veio correndo, os olhos arregalados de preocupação. "O que aconteceu?" "Ela está em trabalho de parto. Preciso que você chame uma ambulância. Agora." Gaudêncio hesitou, olhando para Eulália e depois para Almerinda. "Mas a dona Zilma..." "Esquece a dona Zilma", disse Almerinda, com uma firmeza que Gaudêncio nunca havia visto nela. "Essa moça precisa de ajuda. Vai." Ele saiu correndo, pegando o celular enquanto descia as escadas. Almerinda ajudou Eulália a se sentar em uma cadeira próxima, segurando sua mão com força. "Respira, menina. Devagar. Você vai ficar bem." Eulália tentou respirar, mas a dor estava ficando mais intensa. Ela sabia no fundo que o bebê estava vindo e que não havia mais como segurar. Foi então que Tibério apareceu no corredor. Ele havia saído do quarto para pegar gelo e viu a cena. Almerinda segurando Eulália, que respirava com dificuldade, o rosto pálido. "O que aconteceu?" perguntou ele, caminhando rapidamente até elas. "Ela está em trabalho de parto", disse Almerinda. "Já chamamos a ambulância." Tibério olhou para Eulália e algo dentro dele se moveu. Não era medo, era preocupação genuína. Ele ajoelhou-se ao lado dela, sem tocar, apenas ficando ali. "Você vai ficar bem", disse ele com calma. "A ambulância está vindo." Eulália o olhou e, mesmo no meio da dor, conseguiu esboçar um sorriso fraco. "Eu sei." Nos minutos seguintes, o corredor ficou movimentado. Gaudêncio voltou dizendo que a ambulância estava a caminho. Almerinda continuou ao lado de Eulália, segurando sua mão, falando palavras de conforto. E Tibério permaneceu ali, sem saber direito o que fazer, mas sem querer ir embora. Quando Zilma apareceu no corredor, vinda das escadas, parou ao ver a cena. Seus olhos percorreram Eulália, Almerinda, Gaudêncio e Tibério. Por um segundo, sua expressão ficou dura, mas então algo mudou. Ela se aproximou devagar, olhando para Eulália com uma intensidade que ninguém esperava. "A ambulância está vindo?" perguntou com a voz controlada. "Está", respondeu Almerinda. Zilma ficou em silêncio por alguns segundos. Então, para surpresa de todos, ajoelhou-se ao lado de Eulália. "Você vai ficar bem", disse ela, com uma suavidade que ninguém ali conhecia. "Eu prometo." E naquele momento, algo se quebrou dentro de Zilma. Porque ela via, naquela moça grávida, a mulher que ela mesma havia sido muitos anos atrás. Sozinha, com medo, sem ninguém para ajudar. E dessa vez, ela não ia deixar isso acontecer. A ambulância chegou 15 minutos depois, mas para Eulália pareceu uma eternidade. As contrações estavam cada vez mais próximas e ela sabia que o bebê não ia esperar muito mais. Os paramédicos entraram no corredor com rapidez, avaliaram a situação e a colocaram na maca com cuidado. Almerinda seguiu ao lado, segurando a mão dela. "Eu vou com você", disse a governanta com firmeza. Eulália tentou protestar, mas não teve forças. Apenas concordou, apertando a mão de Almerinda com gratidão. Tibério ficou parado no corredor, observando enquanto levavam Eulália. Ele sabia que não tinha direito de ir junto. Não era família, não era nada, mas, de alguma forma, sentia que precisava estar lá. Precisava saber se ela ia ficar bem. Precisava ver aquele bebê nascer, mesmo que isso não fizesse o menor sentido. "Senhor Montevago." Ele se virou e viu Zilma parada ao lado dele, os braços cruzados, mas o olhar diferente, mais suave, mais humano. "Se quiser ir, vá. Não pense muito, apenas fique com ela." Tibério a olhou surpreso. "Obrigado", disse ele ainda processando. E então ele subiu correndo para o quarto, pegou o paletó, a carteira e desceu as escadas aos pulos. Quando chegou ao saguão, a ambulância ainda estava parada na porta. Ele entrou rapidamente, sentando-se no banco ao lado de Almerinda. O paramédico olhou para ele com desconfiança. "O senhor é família?"
Tibério ia dizer que não, mas Almerinda respondeu antes, sem hesitar. É sim, é o pai do bebê. Tibério a olhou confuso, mas Almerinda apenas fez um sinal discreto para que ele ficasse quieto. O paramédico concordou e voltou a cuidar de Eulália, que gemia baixinho entre as contrações. Durante o trajeto até o hospital público no centro de São Paulo, Eulália segurava a mão de Almerinda com força, respirando fundo entre as dores. Tibério ficou ali, em silêncio, observando. Ele não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, mas sabia que queria estar ali, que precisava estar ali. Quando chegaram ao hospital, Eulália foi levada imediatamente para a sala de parto. Almerinda tentou ir junto, mas não deixaram. Apenas a equipe médica podia entrar. Então ela e Tibério ficaram do lado de fora, esperando. O corredor estava cheio, outras famílias esperavam também. Homens nervosos andavam de um lado para o outro. Mulheres rezavam baixinho. E Tibério, que nunca havia pisado em um hospital público, sentiu o peso daquela realidade. Por que você disse que eu era o pai? Perguntou Tibério, olhando para Almerinda. Ela deu um sorriso cansado, ajeitando a bolsa no colo. Porque, se eu não tivesse dito, eles não iam deixar você entrar. E eu sei que você quer estar aqui. Tibério não respondeu, porque ela estava certa. Ele queria estar ali, mesmo sem entender direito o porquê, mesmo sabendo que aquilo não fazia sentido. Ele simplesmente queria. As horas seguintes foram longas. Almerinda sentou-se em uma cadeira de plástico e ficou ali, quieta, rezando baixinho. Tibério andava de um lado para o outro, as mãos nos bolsos, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele. Não entendia por que estava tão nervoso. Não conhecia Eulália há mais de um dia, mas de alguma forma sentia como se conhecesse há muito mais tempo. Enfermeiras entravam e saíam da sala, mas ninguém dizia nada. Tibério queria perguntar como ela estava, se o bebê estava bem, se precisavam de alguma coisa, mas não sabia se tinha esse direito. Então apenas esperava, contando os minutos que pareciam horas. Foi quando ouviu um choro, forte, intenso, o choro da vida. Tibério parou de andar. Almerinda levantou-se da cadeira. Os dois ficaram parados, olhando para a porta da sala, o coração batendo acelerado. Outros familiares também pararam, curiosos, sorrindo ao ouvir aquele som que significava vida nova. Alguns minutos depois, uma enfermeira saiu, sorrindo largo. É um menino. Mãe e bebê estão bem. Almerinda soltou o ar que estava segurando e começou a chorar baixinho, levando as mãos ao rosto. Tibério sentiu algo apertar no peito. Não era tristeza, era alívio e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia sentir vivo pela primeira vez em muito tempo. Como se uma parte dele que estava adormecida tivesse acordado de repente. Posso ver ela? Perguntou Almerinda, limpando as lágrimas. Pode, mas só um de cada vez. Ela ainda está se recuperando. Almerinda olhou para Tibério, vendo a ansiedade estampada no rosto dele. Vai você primeiro. Mas eu não sou... Vai, ela vai querer te ver. Tibério hesitou, mas então concordou. Entrou devagar na sala, sentindo o coração bater forte no peito. O ambiente era simples, limpo, cheio de equipamentos médicos. Eulália estava deitada na cama, pálida, o cabelo grudado na testa de suor, mas sorrindo. E nos braços dela, enrolado em uma manta azul clara, estava o bebê. Pequeno, perfeito. Tibério parou ao lado da cama, sem saber o que dizer, sem saber se podia falar, sem saber se tinha permissão para estar ali. Oi, disse Eulália, com a voz fraca, mas feliz. Oi, respondeu ele, quase sussurrando. Ela olhou para o bebê e então para Tibério, com um sorriso cansado, mas genuíno. Esse é o Benício. Tibério olhou para o recém-nascido. Os olhinhos estavam fechados, a boca pequena se movia devagar, as mãozinhas minúsculas descansavam sobre o peito. E ele sentiu algo dentro dele se quebrar. Uma barreira que ele havia construído durante 6 anos inteiros
desmoronou naquele instante, porque vendo aquela cena, entendeu que não estava mais fugindo da vida. Estava escolhendo viver de novo. Ele ficou ali por alguns minutos, apenas observando em silêncio. Eulália segurava Benício com cuidado, tocando o rostinho dele com os dedos, sorrindo mesmo com o cansaço profundo estampado no rosto. O bebê chorava baixinho de vez em quando, os olhinhos ainda fechados, os punhos pequenos apertados, como se estivesse segurando algo invisível. Ele é lindo, disse Tibério, e a sinceridade na voz dele era impossível de esconder. Eulália olhou para ele e sorriu. Um sorriso que vinha de um lugar cheio de gratidão e alívio. Eu sei. Ainda não acredito que ele está aqui. Houve um silêncio, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe em momentos importantes, quando as palavras simplesmente não conseguem traduzir o que está acontecendo. Tibério não sabia o que dizer, não sabia como agir, mas de alguma forma estar ali, naquele momento, parecia a coisa mais certa que ele havia feito em muito tempo. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou Eulália, ajeitando a manta ao redor do bebê com movimentos delicados. Fiquei, do lado de fora, esperando. Por quê? Tibério hesitou. Não sabia como explicar. Não sabia nem se conseguia colocar em palavras o que estava sentindo, mas tentou. Porque eu queria estar aqui. Porque eu precisava saber se você estava bem. Eulália o olhou com atenção, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Como se estivesse procurando por segundas intenções, por mentiras, por promessas vazias, mas não encontrou nada disso. Encontrou apenas sinceridade. Obrigada, disse ela depois de alguns segundos. De verdade, não sei o que teria feito sem você e a dona Almerinda. Você teria ficado bem. Eulália balançou a cabeça e pela primeira vez desde que Tibério a conheceu, viu uma fragilidade nela. Não sei. Às vezes, a gente só aguenta porque não tem outra opção. Mas é bom saber que tinha alguém aqui, que eu não estava completamente sozinha. Tibério sentiu algo apertar no peito, porque ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Sabia o que era estar sozinho, mesmo quando tinha tudo. Sabia o que era fingir que estava tudo bem quando não estava. A enfermeira entrou na sala naquele momento, interrompendo o momento. Ela sorriu ao ver Eulália acordada e se aproximou da cama. Desculpa interromper, mas preciso levar o bebê para alguns exames de rotina. Vai ser rápido, só para garantir que está tudo certinho. Eulália concordou, mas hesitou antes de entregar Benício. Olhou para o filho mais uma vez, beijou a testinha dele com cuidado e então entregou o bebê para a enfermeira. Assim que ele saiu dos braços dela, Eulália sentiu um vazio estranho, como se uma parte dela tivesse ido embora junto. A enfermeira saiu, levando Benício com cuidado. Eulália ficou ali, deitada, olhando para o teto. Tibério permaneceu ao lado da cama, sem saber se devia ficar ou sair, sem saber o que era apropriado. Você pode ficar, disse Eulália, como se lesse seus pensamentos. Se quiser. Quero. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. O barulho do hospital ao redor era constante, passos apressados, vozes distantes, máquinas apitando, mas dentro daquele quarto havia apenas silêncio, um silêncio confortável, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Então Eulália virou o rosto na direção dele e seus olhos estavam cheios de uma curiosidade genuína. Você é um homem estranho, sabia? Tibério deu um meio sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Sou? Você mal me conhece e está aqui no meio da madrugada, num hospital público, esperando um bebê que não é seu nascer. Isso não é normal. Tibério desviou o olhar, pensativo. Ela tinha razão. Nada daquilo era normal. Nada daquilo fazia sentido. Mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido do mundo. Eu também acho estranho, mas não consigo explicar. Só sei que queria estar aqui,
que precisava estar aqui. Eulália sorriu, mas era um sorriso cansado, carregado de emoção. Obrigada. De verdade. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá no hotel. Se a dona Almerinda não tivesse me ajudado. Se... Você teria ficado bem, interrompeu Tibério com firmeza. Porque você é forte, mais forte do que imagina. Eulália balançou a cabeça e então as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de exaustão, de tudo que ela havia segurado durante meses. Tibério não disse nada, apenas ficou ali, presente, deixando que ela sentisse o que precisava sentir. Almerinda entrou na sala naquele momento, sorrindo ao ver Eulália acordada. Ela se aproximou da cama, tocando o ombro da moça com carinho maternal. Como você está, menina? Cansada, mas bem, muito bem. Almerinda olhou para Tibério e então de volta para Eulália. Havia algo nos olhos da governanta, algo que parecia aprovação, algo que parecia esperança. Eu vou deixar vocês conversarem. Preciso ligar para o hotel e avisar que está tudo bem. A dona Zilma está preocupada. Ela saiu, deixando os dois sozinhos novamente. Tibério sentou-se na cadeira ao lado da cama, sentindo o cansaço começar a bater. Já era madrugada. O Natal já havia chegado. E pela primeira vez em 6 anos, ele não estava sozinho em um quarto de hotel, fugindo de tudo e de todos. Você vai voltar para o hotel? Perguntou Eulália, virando o rosto na direção dele. Vou, mas só depois de ter certeza de que você está bem, que o Benício está bem. Eulália o olhou com atenção e então perguntou o que estava engasgada nela desde que ele entrou na sala. Por que você está fazendo isso? Tibério respirou fundo. Era a hora de ser completamente honesto, de parar de fugir, de parar de fingir. Porque eu acho que passei os últimos 6 anos fugindo de tudo, de mim mesmo, das minhas dores, da minha vida, e de alguma forma você me fez perceber que fugir não resolve nada, que a dor continua lá, esperando, e que talvez seja a hora de parar de correr. Eulália não disse nada, apenas o olhou, como se estivesse vendo algo nele que nem ele mesmo conseguia ver. E então, com a voz baixa, mas firme, ela disse: Você não precisa me salvar, sabe? Eu vou ficar bem. Com ou sem ajuda. Eu sei, não é por isso que estou aqui. Então por que está? Tibério hesitou. Então disse a verdade. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu quero ficar. E não sei o que isso significa ainda, mas sei que é real. Eulália ficou internada por 2 dias. Não foi nada grave, apenas o tempo necessário para se recuperar completamente e garantir que Benício estava forte e saudável. Tibério voltou ao hotel naquela primeira noite, mas não conseguia parar de pensar nela. Não era obsessão, não era paixão arrebatadora. Era algo diferente, era preocupação genuína, era interesse real e algo mais. Algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que o fazia querer voltar ao hospital todos os dias. E foi exatamente o que ele fez. No segundo dia, quando chegou ao quarto onde Eulália estava, encontrou-a sentada na cama, amamentando Benício. Ela olhou para ele e sorriu, como se já esperasse que ele aparecesse, como se soubesse que ele viria. Oi, oi, respondeu Tibério, ficando parado na porta por alguns segundos. Pode entrar, não precisa ficar aí parado. Ele entrou devagar, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Ficou observando Benício, que mamava com os olhinhos fechados, totalmente concentrado naquilo, alheio a tudo ao redor. Ele está crescendo rápido, disse Tibério, sorrindo ao ver as bochechas do bebê jamais cheias. Está. Os médicos disseram que ele está ótimo, forte, saudável, sem nenhum problema. E você? Como está se sentindo? Eulália deu de ombros, ajeitando Benício nos braços com cuidado. Cansada, muito cansada, mas feliz. É estranho, sabe? Eu estava com tanto medo de não conseguir, de não ser boa o suficiente. E agora parece que tudo faz sentido.
Como se fosse isso que eu sempre deveria estar fazendo. Tibério sorriu. Havia algo profundamente lindo naquela cena. Eulália, tão jovem, tão forte, segurando seu filho com tanto amor e dedicação. E ele, um homem de 47 anos, que havia passado os últimos 6 anos fugindo da vida, agora sentado ali, querendo fazer parte daquilo de alguma forma. Posso te fazer uma pergunta? Disse Eulália, olhando para ele com curiosidade. Pode. Por que você continua vindo aqui? Você não me deve nada. A gente mal se conhece. Tibério hesitou. Era uma pergunta justa, e ele sabia que precisava ser completamente honesto. Não podia mais fugir. Não podia mais mentir para si mesmo. Por quê? Eu acho que você mudou alguma coisa em mim. Não sei explicar direito, mas desde que te conheci, eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Não consigo mais me esconder atrás do trabalho, do dinheiro, da rotina. E de alguma forma isso é bom. Assustador, mas bom. Eulália o olhou com atenção, processando cada palavra que ele disse. Você não precisa se sentir obrigado a nada, sabe? Eu vou ficar bem, sozinha se for preciso. Já estava preparada para isso. Eu sei, mas eu não quero que você fique sozinha. As palavras saíram antes que Tibério pudesse pensar melhor. E assim que disse, percebeu que eram verdadeiras. Completamente verdadeiras. Ele não queria que ela ficasse sozinha. Queria estar ali. Queria ajudar. Queria fazer parte daquela história, mesmo que ainda não soubesse direito como. Eulália não disse nada por alguns segundos. Apenas continuou olhando para ele, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou se era apenas mais uma promessa vazia que ia desaparecer com o tempo. Tibério, você mal me conhece e eu mal te conheço. A gente não pode construir nada em cima de 2 dias. Não funciona assim. Eu sei, mas a gente pode começar, não pode? A gente pode se conhecer de verdade, sem pressa, no seu ritmo. Eulália sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de medo e insegurança. Eu não quero que você fique porque sente pena de mim, porque acha que precisa me salvar. Eu não preciso ser salva. Não é pena. E não é sobre salvar ninguém. É interesse. Eu quero conhecer você. Quero saber quem você é, o que você gosta, o que você quer da vida. Quero entender como você consegue ser tão forte, tão luminosa, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E sei que isso leva tempo. Mas eu tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Eulália balançou a cabeça, ainda hesitante, ainda com medo de acreditar. Eu não sei se consigo confiar nisso. Já confiei antes. E deu tudo errado. Muito errado. Eu entendo, mas eu não sou ele. Não sou o pai do Benício e não vou te apressar. Podemos ir devagar, no seu ritmo, sem pressão, sem expectativas impossíveis. Houve um silêncio longo. Benício terminou de mamar e soltou o peito, adormecendo profundamente no colo de Eulália. Ela o ajeitou com cuidado, cobriu-o com a manta azul e então olhou para Tibério novamente, dessa vez com menos medo nos olhos. Está bem, a gente pode tentar, mas devagar, muito devagar. Tibério sentiu algo aquecer dentro do peito. Não era euforia, não era paixão desenfreada, era esperança, esperança real. E isso, por si só, já era muito mais do que ele havia sentido nos últimos 6 anos inteiros. Quando Eulália recebeu alta, Tibério estava lá. Ajudou a carregar as poucas coisas que ela tinha, chamou um táxi, acompanhou até a casa dela. E quando se despediu na porta, disse apenas, eu volto amanhã, se você quiser. Eulália sorriu. Eu quero. E assim, devagar, no ritmo deles, sem pressa, mas com certeza, começou uma história. Uma história sem promessas impossíveis, sem finais de conto de fadas fabricados. Apenas 2 pessoas, cada uma com suas dores profundas, escolhendo ficar, escolhendo construir algo real, escolhendo amar no tempo certo. 1 ano se passou desde aquela madrugada de Natal, em que Benício nasceu e mudou completamente o rumo de tantas vidas.
Tibério não fugia mais das datas importantes. Não se escondia em hotéis impessoais. Não fingia que estava tudo bem quando claramente não estava, porque agora ele tinha algo real pelo que ficar. Tinha Eulália, tinha Benício, tinha uma família que ele escolheu construir dia após dia, sem pressa, mas com determinação. Eulália continuou trabalhando, mas agora em um emprego significativamente melhor, com horários mais flexíveis e um salário mais digno. Tibério havia ajudado com os contatos, mas ela mesma conquistou a vaga com competência e esforço próprio. Não foi caridade, foi apoio genuíno, porque ela nunca quis ser salva por ninguém. Apenas queria ter as ferramentas necessárias para se salvar sozinha. E Tibério entendeu isso perfeitamente, respeitou isso profundamente. E de alguma forma misteriosa, aquilo só fez o amor entre eles crescer ainda mais forte. Benício estava com um ano completo agora. Andava cambaleando pela casa, rindo alto com qualquer coisa, chamando Tibério de B, porque ainda não conseguia pronunciar o nome inteiro. Tibério não era pai biológico, mas era pai de coração. E isso era absolutamente tudo que importava para os três. Naquela noite de Natal, eles estavam na sala do pequeno apartamento que Tibério havia alugado para eles morarem juntos. Não era luxuoso, não tinha vista privilegiada para a Paulista, mas era deles, genuinamente deles. Tinha uma árvore pequena no canto da sala, algumas luzes coloridas piscando devagar e presentes escolhidos com carinho embaixo dos galhos enfeitados. Eulália estava sentada no sofá confortável, segurando Benício no colo, cantarolando uma música baixinho enquanto balançava o corpo de leve. O bebê estava quase dormindo, os olhinhos pesados lutando contra o sono. Tibério estava na cozinha, preparando um jantar simples, mas feito com todo o cuidado do mundo. Nada elaborado demais, apenas comida feita com atenção e amor. Tibério, chamou Eulália da sala com a voz suave. Sim, vem aqui um segundo. Tem uma coisa que você precisa ver. Ele largou o que estava fazendo, limpou as mãos no pano de prato e foi até a sala. Eulália sorria, apontando para Benício, que estava tentando abrir sozinho um dos presentes coloridos que estavam embaixo da árvore. Olha só, ele descobriu os presentes, está tentando abrir sozinho. Tibério se ajoelhou ao lado deles, ajudando Benício a rasgar o papel brilhante com cuidado. Dentro da caixa havia um ursinho de pelúcia marrom, macio e fofo. O bebê pegou o brinquedo imediatamente, abraçou com força e deu uma risada alta e contagiante. Eulália e Tibério riram junto, sentindo o coração aquecer com aquela cena tão simples, mas tão perfeita. Ele adorou o presente, disse Tibério, passando a mão nos cabelos do menino com carinho. Adorou mesmo. Olha a carinha dele. Eles ficaram ali, os três, sentados no chão frio da sala, rodeados de papel rasgado, fitas amassadas e risos genuínos. Não era um Natal perfeito como os das revistas. Não tinha luxo exagerado, não tinha excessos desnecessários, mas tinha amor verdadeiro, tinha presença constante, tinha escolha consciente de estar ali, juntos. E para Tibério, aquilo era infinitamente mais do que suficiente. Era tudo. Você está feliz? Perguntou Eulália, olhando para ele com aqueles olhos que ele aprendeu a amar profundamente. Tibério não precisou pensar na resposta, não precisou medir palavras, apenas respondeu com total sinceridade. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estou feliz. De verdade. Eulália sorriu, apoiando a cabeça cansada no ombro dele com confiança. Eu também estou. Muito feliz. Benício continuou brincando com o ursinho, completamente alheio à conversa dos adultos, perdido no próprio mundo de descobertas. E Tibério olhou ao redor daquela sala pequena, para aquela árvore simples, para aquela mulher incrível ao seu lado e para aquele menino que ele amava.
E finalmente entendeu, com absoluta clareza, que não precisava mais fugir de nada, não precisava se esconder de ninguém, não precisava fingir que estava bem quando não estava, porque agora, pela primeira vez em 6 anos longos e dolorosos, ele realmente estava bem, completamente bem. No hotel próximo à Paulista, Zilma passou a olhar suas funcionárias com significativamente mais cuidado e atenção. Não com pena, mas com respeito genuíno e humanidade. Porque Eulália havia ensinado a ela uma lição valiosa. Força não era apenas manter tudo funcionando perfeitamente. Força também era saber exatamente quando parar tudo e simplesmente ajudar alguém que precisa. Almerinda continuou fazendo o bem em silêncio absoluto, como sempre fez durante toda a vida. Sem alarde desnecessário, sem esperar reconhecimento público, apenas sendo quem sempre foi desde o início. Uma mulher profundamente sábia, que entendia perfeitamente que às vezes as melhores ações são justamente aquelas que absolutamente ninguém vê acontecer. E Gaudêncio, no seu canto discreto, aprendeu finalmente que às vezes é absolutamente necessário ter coragem real para fazer o que é certo, mesmo quando isso significa contrariar ordens diretas, mesmo quando isso significa arriscar a própria segurança, mesmo quando parece impossível. Aquele Natal transformou profundamente muita gente. Não com milagres inventados, não com finais perfeitos e irreais, mas com escolhas conscientes, com presença genuína, com humanidade verdadeira. E no final das contas, era exatamente isso que realmente importava, porque algumas histórias simplesmente não precisam de finais grandiosos e espetaculares para serem verdadeiramente especiais. Apenas precisam de tempo suficiente, coragem verdadeira e da decisão firme de ficar. E eles ficaram, todos eles, cada um à sua maneira. Muitas vezes, a vida nos faz acreditar que a solidão é um escudo. Tibério se escondia em hotéis porque o silêncio parecia menos doloroso do que encarar as lembranças do que havia perdido. Mas a história de hoje nos lembra de algo simples e profundo. Ninguém foi feito para atravessar a vida sozinho. O encontro de Tibério com Eulália não foi sobre um milionário ajudando uma camareira. Foi sobre 2 pessoas cansadas que, sem promessas grandiosas, decidiram que não precisavam mais fugir. O Natal não está no luxo dos grandes hotéis, mas na coragem de abrir a porta quando algo verdadeiro bate, mesmo que venha na forma de cansaço, medo ou silêncio. Que esta história nos lembre que sempre existe um momento em que podemos parar de correr e escolher ficar. E você, do que tem fugido ultimamente? E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.